Esta orca chorou e lamentou por horas para irem buscá-la quando ela se encontrava encalhada nas rochas afiadas. Sua família não poderia ajudá-la, mas o que os socorristas fizeram é incrível. O último lugar que você ficaria esperando para ver uma orca é em terra firme. Mas isso foi o que Eric Kim encontrou quando ele foi investigar sons estranhos que ele ouviu enquanto navegava pelos mares nos arredores da Colômbia Britânica, no início de uma manhã de julho de 2015. Eric é um pesquisador de baleias e ele estava em seu navio, o Bangarang, conduzindo um estudo sobre baleias barbatanas na região quando ele ouviu gritos tristes de um pequeno afloramento de pedras irregulares na costa de Andrew Rocks. Uma orca jovem estava em angústia óbvia, pois encontrava-se encravada entre as afiadas rochas e cada vez mais fora da água. De acordo com os guardas marinhos Jenny Ray e Herman Hutter, eram cerca de 7h30 da manhã quando Eric ligou para o grupo ambiental local para avisar do ponto onde encontrou a baleia. Ao dizer-lhes o que ele tinha encontrado e pela descrição de Eric, os especialistas em orca perceberam o que deve ter acontecido. Orcas vão muito nessa área e muitas vezes colaboram para caçar focas para se alimentar. Algumas orcas perseguem as focas em direção à costa, enquanto outras pacientemente esperam fazendo tocaína, prontas para pularem. Esta jovem orca fêmea deve ter calculado mal sua posição e com a maré se pôs em águas mais rasas, até que não havia nenhuma maneira de se livrar de onde ela estava presa entre as rochas. Ela estava berrando para ajudarem, obviamente assustada e provavelmente com dor. Eric felizmente navegou nas proximidades. Eric era bem conhecido por Jane e Herman, muitas vezes trabalhando em estreita colaboração com eles em sua pesquisa que eles estavam viajando de volta a Hartley Bay para sua base quando ele alertou-os para a situação da orca jovem. Jane e Herman sabiam que o tempo era essencial e que eles precisariam de toda a ajuda que eles pudessem obter. E assim como eles correram para o norte para se juntar, Eric no Scale Channel, eles também entraram em contato com Gitka's Guardians em Hartley Bay, Fishes and Oceans Canada, IDFO, tanto quanto as organizações marinhas para alertá-los sobre a situação da jovem orca desesperada. Enquanto isso, Eric e sua tripulação se aproximou da orca para ver se eles poderiam ajudá-la a sair das pedras, mas que não chegariam muito perto dela no início para evitar assustá-la e fazendo com que ela se machucasse enquanto possivelmente tentasse fugir. A realidade da situação era que se eles tivessem tentado levantá-la das rochas ou tentado puxá-la, eles teriam ferido ela muito mais, porque as rochas estavam cobertas de cracas que poderiam cortar a pele. Além do mais, ela estava sangrando um pouco na sua área peitoral e sua cauda. Na chegada de Jane e Herman, Eric aprendeu que John Ford e Paul Coulter, de DFO, tinham dado orientações via telefone satélite para manterem a orca fresca e molhada, até que a maré subisse mais uma vez. Quando isso acontecesse, ela seria capaz de se libertar. Só que a maré, no entanto, não subiria novamente por mais de 8 horas. E assim, a maratona de resgate começou. Quando eles se aproximaram dela, a orca estava obviamente ansiosa sobre quais eram suas intenções. Ela estava presa e em desconforto e ainda cercada por humanos. Deve ter sido muito assustador para uma jovem baleia assassina. Sua respiração era rápida e rasa pela gravidade da situação em que estava. Obviamente, a situação estava se tornando cada vez mais difícil para ela. Eric engenhosamente montou uma bomba de água improvisada com uma mangueira e alguma fita adesiva. E foi para o fundo da ilha, onde ele trabalhava na bomba, e Herman que usou a mangueira para abastecer a orca com água do mar para o seu resfriamento. Os socorristas encharcaram lençóis na água do mar e os colocaram suavemente ao longo do comprimento do corpo da orca. Enquanto eles trabalharam, os socorristas notaram que o choro da orca estava se acalmando e sua respiração foi tornando-se mais calma.
Parecia que os humanos tinham ganhado a confiança da orca. Eles eram como aqueles que o confortavam enquanto sua própria família só poderia ficar nas águas próximas e chamando por ela. Os socorristas se revezaram para bombear a água do mar sobre a orca jovem e para substituir os lençóis, cobrindo com frescas refrigeradas e recém-mergulhadas. Eles podiam ver que a barbatana na dorsal da orca estava ficando seca e, assim, usaram a fronha do barco de Eric para molhar com água do mar e cobrir a barbatana durante toda a manhã. O tempo tinha felizmente ficado cinzento e nublado. No entanto, o sol subiu para seu pico ao meio-dia e a cobertura de nuvens dispersou e o calor do dia começou a se tornar sério. Todos trabalharam incansavelmente para manter a orca fria e molhada. Estavam trabalhando em turnos. Os humanos cuidadosamente cuidavam da orca como se ela tivesse uma febre, substituindo o mais seco e as mais quentes cobertas para as mais frias e mais úmidas todo o tempo, mergulhando-a com água do mar da bomba e certificando-se de que ela não iria secar pelo calor do sol. Os socorristas não poderiam deixar de pensar como as coisas poderiam ter sido ruins para a jovem orca fêmea se Eric não tivesse ouvido seus gritos. Até este ponto, os socorristas não tinham colocado nada sobre a cabeça da orca, já que esses não queriam que ela entrasse em pânico com sua visão encoberta de repente. Ela poderia ter se sentido ainda mais vulnerável. No entanto, a ferocidade do sol fez absolutamente necessário para proteger a delicada pele da orca do calor e do ressecamento. Jane descreve como ela assistiu um dos da equipe na abordagem da orca, avançando lentamente em seu caminho, colocando água na frente de sua cabeça e delicadamente indo colocar um pano frio e molhado sobre sua cabeça, tomando muito cuidado para não cobrir seu espiráculo. Esta orca estava na juventude e era relativamente pequena, e o tamanho estava a seu favor. Ela tinha apenas 9 anos de idade. A expectativa média de vida de uma selvagem é entre 30 a 50 anos e pesava cerca de 7 libras, ou 3.175 quilos. Em comparação de peso, este é o peso de um hipopótamo médio, ou um rinoceronte ou 7 vacas para você conseguir visualizar melhor. Mas uma totalmente crescida adulta pode pesar até 16.000 libras ou 7.257 quilos. Se eles tivessem essa orca encalhada e se ela fosse mais velha e maior, a pressão sobre seus pulmões teria sido maior e ela poderia muito bem não ter sobrevivido até a próxima maré. A bomba de água eventualmente quebrou. Não havia fixação, não importa quanta fita adesiva Eric usasse. Isso poderia ter sido um golpe devastador, mas apenas naquele momento o mar começou a subir novamente. Depois de um total de 9 horas exaustivas, a maré tinha subido o suficiente para os socorristas iniciarem o processo de salvamento para livrar a jovem orca. Eles removeram os lençóis de seu corpo e cabeça e a fronha de sua barbatana dorsal. A equipe sabia que o tempo tinha chegado para a orca, para fazer o que só ela poderia fazer, e isso era nadar para fora de sua prisão rochosa. Eles fizeram isso porque não queriam que sua presença pudesse assustá-la em tentar sair muito cedo e acabasse se ferindo mais seriamente. E assim, eles se afastaram e subiram em um penhasco vizinho para assistir e esperar. Todos eles sentiram o mesmo, enviando a todos os seus desejos de força e disposição para ter a capacidade de se libertar. O nível da água lentamente começou a rastejar para cima do corpo da orca jovem até que ela a cobriu. Quando aconteceu, ela começou a gritar mais uma vez, mas dessa vez a vocalização parecia diferente. Talvez fosse emoção que logo ela poderia ser liberada, e ainda assim ela continuou a ficar lá. Ela ocasionalmente levantou a cauda, mas ela não foi fazendo nenhuma tentativa de nadar. Seus salvadores estavam ficando preocupados e se perguntavam se algo estava errado. Talvez ela estivesse mais gravemente ferida do que eles tinham pensado. Talvez ela estava muito exausta de sua longa provação para fazer esse último gigantesco esforço para escapar.
Eles perceberam então que eles só precisavam confiar nos instintos naturais da orca. A barbatana estava movendo-se, a cauda. Ela estava testando a profundidade da água e quando ela sabia que era seguro e que ela não arriscaria danos, ela de repente bateu para fora em 2 enormes empurrões. Livre das rochas, ela acelerou através do mar de onde eles estavam assistindo de seus barcos e nas rochas ao redor. Seus salvadores humanos gritavam, "Vai, menina!" e aplaudiam em alegria e alívio. Eles tinham feito isso, tinham levado mais de 9 horas de trabalho duro e cuidados ternos, mas eles tinham conseguido manter a orca jovem viva e bem, até que ela pudesse voltar para casa de novo. Eric tinha colocado um hidrofone na água e foi capaz de gravar para o resgate a canção da orca. Como ela vocaliza mais e sobre a chamada para ter uma resposta de sua família. Eric e seus milagrosos companheiros trabalhadores experimentaram um momento de preocupação e dúvida sobre onde estava a família da orca jovem. Se tinham desistido dela depois de tanto tempo em terra, tinha ela que infelizmente nadar para lamentar sua perda? Quando um som fraco responde aos gritos da orca resgatada, começou a se tornar audível de alguma distância. Uma onda de alívio lavou os ouvintes que acompanhavam a jovem baleia. Evidentemente, ela também ouviu o chamado de sua família respondendo e nadou na direção de suas chamadas transitórias, acelerando na alegria e a emoção de se libertar. A equipe dos salvadores humanos juntou-se em suas emoções compartilhadas. Eles estavam se sentindo tão orgulhosos pelo que eles tinham conseguido fazer juntos. Cada um deles tinha dado o melhor de si e estavam aliviados, pois sabiam que o que eles tinham experimentado naquele dia ficaria guardado com todos eles por todo o tempo enquanto eles viverem. E que foi um grande final. Que história incrível, não é mesmo? E você, conhece alguma história onde a união faz a força? Conta pra gente nos comentários. E para não perder nenhuma história, é só ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!